Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Discute, que esta semana tem como tema os ataques militares ou as ações militares, já que há manobras também em andamento do governo Donald Trump, que se pode chamar ainda de um novo governo dos Estados Unidos. Para debater esse assunto, dois convidados que eu vou apresentar aqui. Gunther Hudzit, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E também o nosso colega Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão e especialista em armamento e defesa. Obrigado aí, Godoy. É um prazer sempre. Bom, vamos começar falando dessa crise que está mais latente nesse momento, a da Coreia do Norte, né? Vou começar aqui pelo Gunther. Qual o potencial dessa crise, efetivamente, nesse momento em que a gente vê até o vice-presidente americano Mike Pence dizendo que vai haver uma resposta esmagadora, falando até em espada? Não é bem espada que tem que se usar, né? Eu não vejo a volta da guerra, né, iminente. É a construção tudo mais de um discurso e principalmente um discurso para forçar o governo chinês a tomar alguma atitude. Tanto que até a gente vai, com certeza, vamos ter que falar aqui sobre o deslocamento, né, do grupo de ataque ali baseado no porta-aviões Carl Vinson para a região. Mesmo que esse grupo estivesse hoje ali, não teria a capacidade de fazer o ataque inicial necessário para eliminar a capacidade ofensiva da Coreia do Norte. Então ainda está essa construção, como muitos gostam de dizer, do discurso e da pressão internacional, tanto em cima do governo chinês quanto do governo norte-coreano. Então, achar como muitos estão falando que vai estourar a guerra agora, não. O problema é que o desenrolar desse processo é que pode levar a um aumento de uma tensão e realmente algo fugir ao controle. Godoy, o Gunther já tocou um pouco no assunto, você vai analisar também, mas já tem a história do porta-aviões, né? Que na verdade tem uma confusão do porta-voz lá do presidente. Mais uma, né? Mais uma dele. Mais uma. O mesmo porta-voz que há uns dias atrás disse que comparou o uso das armas químicas com Hitler e aí dizendo que o Hitler não usou contra o seu povo. Não usou contra o seu povo. Quer dizer, olha, foram as primeiras vítimas, foram os alemães. Né? Quer dizer, então o sujeito é um trapalhão e ele fez uma atrapalhada ali no meio e o governo todo acabou entrando para criar uma coerência, não criar, enfim, não estabelecer mais um erro, né? Para não tipificar mais um erro, e aí a coisa foi ficando muito pior. Qual é a história? O grupo de batalha estava indo para uma manobra preparada provavelmente há mais de um ano, um exercício conjunto com a Marinha Australiana. Tá? E aí, no meio do caminho, recebeu a ordem de se deslocar para a Coreia do Norte. Mas não recebeu a ordem, isso não significa que tinha que cancelar o exercício, o ensaio, não. Era aquela coisa, olha, depois do exercício, que dura um certo número de dias, aí então segue para a Península da Coreia. Muito bem. Como isso não ficou claro, de repente ninguém mais sabia da localização do grupo de batalha, né, onde é que ele foi, e começou a está chegando e tal, por que não está sendo visto, o que houve? Nada, ele estava em outro lugar, simplesmente estava em outro lugar. Né? Quer dizer, o Uber ali não funcionou direito, entende? Quer dizer, teve algum engano. Agora, é menos perigoso, é menos agressivo? Claro que não. Significa uma tensão menor? De certa forma, sim, mas não exatamente. Quer dizer, o agravamento está por chegar. Né? Quer dizer, aí você tem, os Estados Unidos têm 10 grupos de batalha permanentemente operacionais. 3 deles, o 1, 2 e o 3, e ele é um, né? Tem peculiaridades, porque eles são aqueles, no jargão militar, é o pessoal da faca na boca. Quer dizer, é o pessoal que vai realmente preparado para intervir a qualquer momento. É a tropa de choque da PM. Olha, é por aí. E com uma característica importantíssima, que é a seguinte: eles jamais admitirão isso, porque ao admitir vão se excluir de uma porção de lugares até por onde possam passar, como por exemplo o Brasil. Eles levam armas nucleares. Tem uma coisa, os americanos gostam muito dessas coisas meio cinematográficas e tal, então eles têm uma expressão interessante que diz o convés do pesadelo, é onde ficam as armas nucleares.
né? E um certo número, você vê até, eles são identificados, esses aviões, tem um esquadrão próprio de aviões capazes de lançar essas armas. Não são armas enormes, não é aquela coisa de destruir o país, enfim, são armas quase de uso tático, né, de pontual, mas eles têm essa capacidade. Portanto, o grupo que acompanha também são lançadores de mísseis como esses Tomahawk que o Trump lançou na Síria, 59 deles e tal, enfim, tem uma grande capacidade de destruição. E não é porque não chegou ainda que você pode... Né? Agora, tem uma coisa interessante, Gunter, que eu queria ver qual é a sua leitura disso. No local onde são feitos os testes nucleares da Coreia do Norte, e um dos temores é de que o governo estivesse preparando um teste subterrâneo nesse momento, de uma arma de grande porte e tal. Ontem estava sendo disputado exatamente no mesmo lugar um torneio de vôlei. Imagens de satélite mostraram ali as quadras, gente assistindo e tal. O que significa isso? Quer dizer, é uma coisa assim do tipo, amigo, você vai jogar uma bomba aqui no torneio de vôlei, é isso? O famoso escudo humano. Talvez eu não ficaria surpreso de um regime como o do norte-coreano fazer isso. Também pode tentar ser um decoy, ou seja, nós não estamos preparando nada aqui, olha, tanto que a coisa porque para fazer o teste é só tirar o pessoal dali de cima, né? Mas tentar um disfarce, nós não estamos nos preparando, mas justamente sendo um escudo humano ou não, mostra que a Coreia do Norte sabe da capacidade norte-americana de vigilância sobre o território norte-coreano, que está 24 horas por dia há muitos anos e mais ainda agora. Mostra o nível de tensão que eles estão do outro lado. Eles levaram a sério a série de recados que o governo americano deu e principalmente que o governo chinês também deu. Porque semana passada não foi muito noticiado aqui, mas circulou na região, lá no leste asiático, principalmente na Coreia do Sul, que Pequim teria enviado 150 mil soldados para a fronteira da Coreia do Norte. Bom, não é para invadir a Coreia do Norte, seria o quê? Seria muito provavelmente para tentar evitar um êxodo de norte-coreanos numa guerra para o território da Coreia do Norte para o território chinês. E até pelas posturas e pelas falas que os representantes do governo chinês vêm tomando de que, olha, a guerra está para estourar a qualquer momento, pode ir, vamos controlar. Então, todos os sinais que o presidente Trump deu para o presidente Xi Jinping lá na Flórida parece que surtiram efeito. A China está levando muito a sério essa ameaça de Donald Trump. E por que eu acredito que está levando a sério? Porque o que se diz é que, já há alguns anos, né, a Coreia do Norte vai ter a capacidade de bomba daqui a 4 anos, daqui a 4 anos, daqui a 4 anos. Muito provavelmente, esses 4 anos vão ser no primeiro mandato do Trump. A Coreia do Norte ter uma ogiva miniaturizada e um míssil intercontinental. Então, o presidente Obama, agora o ex-presidente Obama, não tomou nenhuma atitude porque sabia que no meu mandato não vai ser. Isso fica para o próximo resolve. E provavelmente agora, então... Ele advertiu o Trump de que esse seria o maior problema dele. Sim, é o maior problema. Coreia do Norte. É o maior problema, sim. Porque arma atômica aí muda a escala de destruição. E é uma arma. É o seguinte, usando uma imagem popular, é revólver na mão do macaco, né? O sujeito lá, veja bem, não é que ele é pouco confiável, ele não é confiável, certo? Veja, você percebe até pelo comportamento, a maneira como ele próprio se comporta, veja, ele comemora esse tipo de coisa, veja, generais pulando, e olhando para ele como quem diz, olha, eu estou pulando, porque o que não pular está fora, né? E está fora pode significar para sempre, né? Morto. Pode estar, né? Quer dizer, então, esse tipo de situação, o sujeito comemora arma de destruição, quer dizer, como é que você comemora alguma coisa que você está fazendo para matar milhões, né? Com essa previsão, nem nos piores, nem nos momentos mais delirantes
falecido regime soviético, e mesmo nos Estados Unidos, com essa coisa do triunfalismo americano e tal, tudo bem, fazia-se os testes, era aquela coisa toda, mas era uma coisa meio, não diria constrangida, mas era discreta, né? Quer dizer, o quanto pode ser discreto um teste nuclear, principalmente na fase em que eles eram feitos na atmosfera e tal, aquela coisa toda. Mas era uma coisa assim, olha, foi bem sucedido, ponto, né? Ele comemora do tipo assim, olha, essa é nossa vingança. Vingança contra o quê? E transmite em rede nacional. Transmite em rede nacional, fica repetindo aquela imagem. Um dos últimos testes, você percebe, é quase um terremoto, né? Quer dizer, então o solo se movimenta, e ele exibe aquilo com um enorme sorriso e tal, uma coisa assim. Então esse sujeito, de fato, com um vetor, quer dizer, um lançador confiável, e uma bomba que funcione, ele é uma ameaça muito, muito grande. Quer dizer, a resposta americana é muito complicada, né, Gunther? Porque, veja, como é que você ataca? Vamos supor que ele faça um ataque nuclear que você consiga abortar. Ele não chegou ao ponto, porque ele não deve ter um número suficiente de mísseis e de bombas para fazer, por exemplo, o grande pesadelo que é a chamada chuva de mísseis, em que você lança muitos, intercepta muitos, mas um chegando já é mais do que suficiente. Que é o que basta. Né? Quer dizer, mas que os Estados Unidos consigam interceptar, mas é um ataque nuclear e ele tem que revidar na altura. Como é que ele consegue atacar a Coreia do Norte sem atingir a Coreia do Sul, sem atingir o Japão, sem atingir o sul da China, sem comprometer toda... Quase impossível. Nessa história não tem o ataque cirúrgico, né? Não, o ataque cirúrgico, aliás, foi bom você falar disso, porque é uma coisa muito curiosa. As pessoas imaginam que o ataque cirúrgico é o seguinte, ele atinge um determinado ponto, mas o civil que está passando na rua não vai acontecer nada. Não é isso, meu amigo, você vai conseguir fazer. O ataque cirúrgico faz com que a arma chegue, a bomba ou o míssil, ou seja lá o que for, chegue ao ponto que você pretende que ele chegue. Mas não significa que o efeito colateral, enfim, o entorno daquele ponto não será atingido. E é exatamente isso. E numa escala nuclear... E aí o que também está se falando que os discursos que foram feitos por representantes do governo americano de que num ataque preventivo contra a Coreia do Norte, a primeira salva seria entre 200 e 300 Tomahawks, para eliminar os mísseis, né, os lançadores móveis, eliminar a capacidade, né, de defesa antiaérea, para depois os B-2 e os F-22 e toda a aviação entrar. Ou seja, seria uma sequência devastadora. Mas isso não impediria, por exemplo, da artilharia convencional norte-coreana atingir Seul, a capital da Coreia do Sul. Esse é o risco. Na verdade, de comparação, esse número dá de 4 a 6 vezes mais do que houve na Síria. É verdade. Sim. E outra, esse ponto que o Gunther levantou é importantíssimo, porque nós estamos falando até agora de um ataque contra os Estados Unidos, um ataque, ou seja, a tecnologia envolvida para você fazer isso é muito complicado. Você tem que ter satélite, você tem que ter o veículo lançador confiável, capaz de atravessar metade do mundo, certo? Numa velocidade extraordinária, levando uma ogiva que vai se montando, ela vai sendo armada para detonar durante esse voo, né? Ou seja, sob pressões dinâmicas extraordinárias, é uma coisa... Não queimar na reentrada da atmosfera. É uma coisa séria, muito séria. Bem, agora, para você atacar Tóquio, por exemplo, é um míssil de... Olha, não é nem de médio alcance, curto alcance, quase que de curto alcance, pouco mais que isso, né? Seria um médio alcance curto, digamos assim. Ou qualquer outro alvo naquela região. E esses são muito mais fáceis. Ele já testou N vezes, o último teste que ele fez foi até uma demonstração de eficiência, porque eles fizeram 4 lançamentos simultâneos e cada um deles terminou o seu voo a 500 km de distância do outro. Quer dizer, o primeiro a 500 km, o outro a 1.000 km, o outro a 1.500 e o outro a 2.000. Quer dizer, então, provou que ele consegue lançar onde quer. A projeção, quer dizer, o que acontece, como é que a gente tem esse número? Os primeiros caíram na água. Os outros também caíram na água, mas explodiram antes, ou seja, ele tem um sistema de autodestruição, mas você projeta a trajetória e aí vê que aonde ele cairia. Isso realmente é complicado. Muito. A gente, quando fala da Coreia, né, do Norte, a gente sempre fala de um líder que beira a loucura, se não a própria loucura, fala de imprevisibilidade de um país fechado, mas do lado do Trump também não tem esse componente da imprevisibilidade, ou ele já está mais
domado? Primeiro, alguns que apoiam o Trump dizem que é todo um personagem, que ele foi assim durante a vida empresarial dele, que ele faz esse tipo de jogar duro, bater forte, ameaçar para depois conseguir uma negociação melhor. Isso até pode funcionar no campo empresarial quando o que importa é o lucro dos dois lados. Na arena internacional não necessariamente assim. Muitos até falam de a lógica, por exemplo, né, a estratégia de negociar dele, a lógica do dilema do prisioneiro, trazem uma série de arranjos teóricos para explicar essa negociação, falando, olha, funciona, é assim que funciona. O problema é quando os dois lados são racionais e baseados nos mesmos princípios e valores. Se o outro lado tiver uma racionalidade diferente e que, de repente, ir à guerra, morrer, mas morrer com dignidade é o que importa, essa lógica toda falhou. Então, você ter dos dois lados isso, que você bem colocou, líderes que gostam de parecer fortes, que dizem claramente que não vão recuar nunca. E se sair do controle isso? Que é o problema que eu disse inicialmente. Algo pode acontecer que fuja ao controle e que um dos dois lados não vai, por orgulho próprio até pessoal, admitir um recuo. Aí... Agora, Godoy, isso que o Gunther está falando, a gente teve os outros ataques, a gente vai falar daqui a pouco, Síria, Afeganistão, acho que a Coreia do Sul está num outro patamar, né? Mas isso aí aumentou a popularidade, né? Pois é. Do Trump. E a tentação, como é que fica? Veja, se você colocar ali, o Gunther pode até ser mais preciso nisso do que eu em detalhes. Se você der uma olhada nos livros, você vai ver que os Estados Unidos estão em guerra com alguém desde a época da independência, desde a guerra da independência. Não saíram, eles estão sempre... E eles têm essa coisa do orgulho militar. Tem. Né? Você vê... Basta ver a estética e a cultura cinematográfica. Quer dizer, não tem... ou seja, não tem canalha, né? Sabe? Só tem herói. E é sempre essa visão, né? E de fato você tem histórias extraordinárias. Eu me lembro de ter entrevistado, por exemplo, um sujeito que agora recentemente ele é a quarta, veja só, ele é a quarta geração do quê? Piloto de ataque. Por quê? Porque o avô dele, bisavô, foi piloto na Primeira Guerra Mundial voluntário, né? Antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Então ele voou aquele biplano, aquele aviãozinho de asa dupla e tal, que voava a 100 km por hora e a bomba era jogada com a mão, né? Então, e aí vem vindo até agora, não é? E ele contando que uma das imagens últimas dele e tal, foi que ele, quando foi designado para acho que para o Iraque, já na fase pós-guerra, na fase de manutenção, né? Ele foi, a última visita que ele fez foi ao avô, né? Que quando ele chegou fardado, bateu continência para ele. Sabe? Quer dizer, enfim, quer dizer, então esse tipo de orgulho, de cultura pessoal e tal, funciona extraordinariamente. E aí o que ocorre? Aí você tem lá um sujeito que é um Trump, que é um sujeito sem cultura, mas inteligente. Ou seja, você pode achar que ele é qualquer coisa, que aquele topete dele é esquisito, que ele é cor de laranja, ou qualquer coisa que o valha, que ele é um empresário inescrupuloso, enfim, esse negócio todo. Mas até esse tipo de ação como empresário conta, né? Quer dizer, ele foi um general do empresariado que deu certo, né? Mas ele é um sujeito sem cultura. De repente, como ele não tem, por exemplo, no caso do Obama, o sujeitinho lá da Coreia esperneava, ele, tudo bem, deixa ele espernear, ele não pode fazer nada agora. Do ponto de vista dele, não. Isso deixa ele muito irritado, cara. Entendeu? Então, a resposta pode ser realmente muito, muito forte. Veja, uma das primeiras providências dele, isso passou meio despercebido dos analistas, é o seguinte: com o Obama, o número o efetivo americano estava em 1.400.000, 1,5 milhão de homens e mulheres, uma tropa mais ou menos desse tamanho. Bem, uma das primeiras propostas do Trump é aumentar isso em 500 mil, quer dizer, dar um salto de 1,5 milhão para 2 milhões.
que é o que ele pretende para conseguir ocupar todos os espaços e tal. Os Estados Unidos têm, assumidamente, 90 instalações militares que eles consideram operacionais, ou seja, não é o sujeito que está lá como observador ou um escritório para fazer uma cooperação na área de treinamento. Não, é onde tem alguma capacidade operacional. Ele quer aumentar isso para 135. Quer dizer, então, ou seja, o sujeito está ali mostrando músculo para valer. Bom, vamos ter que aguardar cada passo, né, nesse jogo aí. Agora, indo um pouco para a questão da Síria e do Afeganistão, que foram 2 ataques pontuais, né? Usar a palavra pontuais parece que pontuais porque caíram em vários pontos, exato, né? Exato. Mas enfim, eles chamam de pontuais. E na Síria especificamente, foi depois daquele ataque químico. As pessoas continuam morrendo lá por outros motivos. Não por gás, mas por bomba. É verdade. Por bomba. O que se desenha para a Síria, na sua visão, Gunther? Bom, primeiro, tem algo muito estranho nesse ataque. 3 anos atrás, o presidente Bashar al-Assad ter feito ataques com armas químicas fazia sentido que naquele momento ele estava quase perdendo a guerra. Hoje, o Assad está quase que senhor da situação, graças ao apoio russo. Então, nesse momento, usar arma química não faz sentido. Até agora ninguém me convenceu que ele tomou essa atitude e por que foi tomada essa atitude. Então tem algo errado nisso. Está dizendo que foi americano para justificar? Não estou dizendo que foi americano. Estou dizendo que talvez tenha sido algum general, coronel, que mandou ali e que o Assad não estava... senhor da guerra, né? Tomando a iniciativa própria. Porque muita gente imagina que o presidente, o líder, controla tudo. E não controla, muito menos num país em guerra civil como a Síria. Tá? Segundo, os americanos avisaram os russos de que iriam bombardear. Não morreu um soldado russo. E era uma base que tem uma presença russa muito grande. Não morreu um soldado iraniano, que também tem uma presença grande na Síria. Não foi destruído um avião russo. Algumas cenas que mostraram alguns abrigos... Os bunkers, os abrigos preservados, o avião russo estava lá dentro. Era o que estava vazio que foi destruído. Morreram 9 soldados sírios. Uma desgraça, mas só 9. Uma base que está em operação militar constante, à noite, é o momento de você fazer manutenção nos aviões para no dia seguinte ele voar. E só 9 morreram? Então tem algo aí que as peças não estão encaixando. E vem justamente no momento em que, politicamente, internamente nos Estados Unidos, o Trump está muito fraco. Estava muito fraco. Tá? Não mais agora, né? Não mais. Saltou 15 pontos em um dia. Sim, porque subiu de 35 para 50. Justamente toda essa cultura militarista que existe na sociedade americana soube usar muito bem. Ele não conseguiu passar uma legislação que acabava com o Obamacare, que era o que ele mais repugnava. Não conseguiu. Já não estava conseguindo a nomeação do juiz da Suprema Corte. Foi difícil passar. O próprio Partido Republicano se colocando contra. Nada como um velho bom inimigo externo, né, ainda muito malvado, que usa arma química para reverter esse quadro. Então, minha leitura é que foi muito mais uma motivação de política interna, mas também para passar alguns recados externos, principalmente para a Coreia do Norte. Não são desconectadas as ações. No Afeganistão, passando por agora, você vê a mesma lógica? Sim, e mais ainda, no Afeganistão também tem uma coisa assim, foi um óbvio teste. Porque a mãe de todas as bombas, né, ela, que tem o pai russo, que é 4 vezes mais forte, né? Mas, enfim, ela nunca tinha sido usada. Ela foi desenvolvida por autorização do Bush filho, né, do Bushinho, com um grande estardalhaço. Era uma coisa meio de propaganda. Olha aqui, Iraque, olha aqui, Saddam. Isso foi em 2003, né? A gente tem um gigante aqui que é capaz de fazer um estrago forte aí sem usar arma nuclear e tal, essa coisa toda. Bem, o lançamento, primeiro, um ponto era necessário. Aquela área, aquele ponto, aquele lugar é onde estava servindo de abrigo para um grupo chamado Khorasan.
Khorasan, ele é uma espécie de núcleo de inteligência no sentido mais amplo da palavra, não é só inteligência no sentido militar, coletar informações e tal, não, planejamento, administração das finanças. O Estado Islâmico teria, segundo a Rand Corporation, que é um braço acadêmico do Pentágono, por assim dizer, usado para isso e tal, entre 2 e 3 bilhões de dólares aplicados no mercado internacional, e isso rendendo. Então, no mercado financeiro internacional. Então, esse pessoal é que cuida disso, ele não é grande, não é um super núcleo, enfim, e tem também uma certa capacidade operacional. Em algum momento, eles eram apontados como tendo desenvolvido aquela estratégia de manter gente adormecida, agentes adormecidos, ou seja, escondidos por um tempo indeterminado, que de repente são ativados. Então, o ataque era necessário, foi oportuno, enfim, ele teve uma razão de ser. Agora, por que com essa bomba? Porque ela é uma das possibilidades de serem usadas, porque os Estados Unidos não têm só esse tipo. Eles têm uma outra que também penetra 60 e tantos metros no concreto antes de explodir. Por quê? As instalações nucleares estratégicas, por assim dizer, norte-coreanas, estão subterrâneas, né? Então você pode fazer uma combinação, quer dizer, você lança uma bomba que explode 60 metros abaixo do solo, abre uma cratera e dentro daquela cratera você joga uma super bomba, essa mãe de todas as bombas, né, a MOB, você testa, você atira lá. Então é uma demonstração de como as coisas podem ser, né? Quer dizer, eu acho que foi por aí. Agora, a barra pesou, hein? Foi realmente uma situação extrema, né, Gonçalo? Sim, usar um equipamento que, tudo bem, até entendo a justificativa de usar, que se você tentasse tomar aquela localidade, muitos soldados morreriam, até a própria justificativa para a utilização das bombas atômicas lá no fim da Segunda Guerra Mundial, mas para mim é claramente recado. Olha o tamanho do porrete que eu tenho aqui e para usar. E tem mais. Não tem um só, né? Tem mais tipo. Tem mais e tem outras variantes, como o Godoy estava bem colocando. Então, numa administração que se cercou fundamentalmente de militares e que teve o afastamento... Assim, e cujo líder dessa tropa toda tem o apelido de Cachorro Louco. Cachorro Louco. O novo secretário de Defesa. James Smith. Em que o elemento que era mais isolacionista, o Steve Bannon, o chefe de inteligência da campanha do Trump, o ultranacionalista, isolacionista, foi afastado do Conselho de Segurança Nacional do presidente. Então, essa força militar e internacionalista de manutenção da presença norte-americana do mundo ganhou força. Não é à toa que, justamente quando tem esse afastamento, essas duas ações e a ameaça de uso também da força contra a Coreia do Norte. Bom, estamos chegando ao final, só vou pedir agora as considerações de vocês aí para a gente concluir que o mundo pleno século XXI está mais perigoso mesmo, né? Mas e o papel das organizações terroristas nisso tudo? Até que ponto elas podem também ser combustível justificativa para esse protagonismo americano? Olha, primeiro, o surgimento nessa escala que elas têm complicaram cada vez mais. Não é que, como muitos imaginaram ali depois do 11 de setembro, que as ameaças tradicionais interestatais entre estados e governos vai desaparecer e só vai ter combate ao terrorismo. Não. Tem o combate ao terrorismo, tem essas redes, tem esses problemas, e os problemas estatais continuaram. Então, isso complicou o planejamento estratégico americano e que tem que correr atrás disso. E, portanto, sim, está mais do que justificado para o eleitor americano essa presença global. Olha, é rigorosamente isso. O problema que eu vejo é que as organizações terroristas perceberam uma coisa interessante, que o desgaste, a guerra de abrasão, né? Quer dizer, essa coisa é muito ruim para os Estados Unidos. Primeiro porque qualquer movimento militar, quer dizer, os Estados Unidos mudam, se ele se acomodar na cadeira, né, se ele fizer esse gesto na área militar, custa bilhões, né? Quer dizer, então, eles estão apostando nessa coisa de longo prazo, os movimentos, e principalmente agora com esse
como você bem disse, o agravamento das relações entre estados nacionais. Quer dizer, então você tem uma guerra informal, que é a guerra ao terror, e tem a expectativa de conflitos formais num prazo relativamente curto. Então, quer dizer, relativamente curto, acho que eu estou exagerando, num prazo que a gente pode até começar a especular. Agora, e também você tem, pela primeira vez num passado, você tem, acho que não tem outra maneira de dizer, você tem um doidão aqui e um monte de doidinhos do outro lado. Quer dizer, então, cara... Bom, vamos voltar outras vezes a Ou esse seja, assunto com toda todos certeza, para as né? colinas. O problema é que não vai ter colina para todo mundo. Não vai ter colina para todo mundo. Bom, quero aqui agradecer então, estamos encerrando o Estadão Discute, que esta semana debateu as mais recentes ações militares americanas, agora sob comando de Donald Trump. Agradeço a Gunther Hudzit, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Não vai faltar oportunidade pelo caminhar do mundo para outras conversas desse tipo. Também agradeço ao Roberto Godoy, que é especialista em armamento e defesa, nosso colega aqui do Estadão. Até a próxima. Isso é um prazer. E o Estadão Discute volta semana que vem com um novo tema. Agradecemos a sua companhia. Até lá.